Boa tarde a todos. Eu sou Harley Cruz, sou médico pediatra e sou da área técnica de saúde da criança da Secretaria de Estado da Saúde. E hoje a gente vai falar sobre o aleitamento materno na saúde da criança, né? Um assunto muito importante, principalmente que nós estamos na semana, começando hoje a Semana Mundial da Amamentação e estamos no Agosto Dourado, que é o mês da amamentação também. Então, falar sobre aleitamento materno é muito importante, principalmente nessa época, nessa data. Então, o aleitamento materno e a saúde da criança, né? A gente sabe que o aleitamento materno é importante tanto para a saúde da mãe, como para a criança, como para toda a família e a comunidade, né? A importância dele para a saúde da criança nós vamos falar aqui. Então, leite materno, aleitamento materno, a gente sabe que é biologicamente determinado. O que significa isso? A mulher, como todos os outros animais mamíferos, tem mama e produz leite. Então, teoricamente, teria que amamentar facilmente. Nos outros animais, geralmente isso acontece. Mas no ser humano, não, né? Nós temos mulheres que têm dificuldade de amamentar, populações, né, em que a prática da amamentação é muito baixa, mas usando leite artificial. Mas por que isso, né? Por que os animais, os outros mamíferos conseguem e nós temos certa dificuldade? É porque no ser humano, né, o ser humano tem uma cultura e no ser humano o aleitamento materno é condicionado pela cultura, né, então pelos costumes. Por isso que existem épocas e populações em que o aleitamento materno é uma prática habitual. Em outras, o aleitamento materno não é uma prática habitual. Então, a prática habitual é do desmame. Através da história, nós vimos isso em várias ocasiões, várias épocas. No século XIX, a última vez que nós vimos isso foi do final do século XIX e século XX, onde houve uma redução da prática da amamentação com o aumento do uso de leite artificial, principalmente leite de vaca, devido a vários fatores, né? A ida da mulher para o mercado de trabalho, as guerras em que a mulher teve que tomar o papel do homem no trabalho, a produção, a invenção do leite em pó, do leite condensado, da mamadeira, do leite da lata de metal. Então tudo isso facilitou com que houvesse uma queda da amamentação e um aumento da prática do desmame, do uso do leite de vaca. Em meados do século XX, né, devido à alta mortalidade infantil e se relacionou também à prática do desmame, então começaram-se pesquisas para elucidar por que o leite materno era tão importante assim. Então, na década de 70, depois dessas pesquisas que comprovaram a superioridade do leite materno em relação a outros leites animais para o uso na criança, a Organização Mundial de Saúde propôs 5 ações básicas de saúde para reduzir a mortalidade infantil, principalmente nos países em desenvolvimento. E dentre essas 5 ações, que eram controle das doenças diarreicas, atendimento adequado das infecções respiratórias agudas, as vacinações, as imunizações, o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança e o incentivo ao aleitamento materno, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno é responsável por pelo menos 13% de redução da mortalidade infantil. Nessa época aí, onde a mortalidade infantil era mais alta, geralmente era o componente pós-neonatal, que é aquelas crianças, aquela mortalidade que acontecia em crianças depois do primeiro mês de vida, depois de 28 dias de vida. E essa morte pós-neonatal geralmente é devida a fatores que tinham relação com o meio ambiente, saneamento, desnutrição. Então, o binômio infecção e desnutrição era muito importante para aumento dessa mortalidade, para a morte dessas crianças nessas épocas. E pelas pesquisas se descobriu que o aleitamento materno atuava nas duas causas, tanto na infecção, né, pelo poder que ele tem de
defender de doenças, como na desnutrição, pelo poder que ele tem de alimentar adequadamente a criança. Então, vantagens do aleitamento materno. Por que a gente prefere ou preconiza a amamentação materna? Bom, um item é a nutrição, né? O leite materno ele tem nutrientes adequados à necessidade da criança. Cada leite, cada animal, cada mamífero, ela produz o leite adequado para a sua cria. Por exemplo, a vaca, né? A vaca produz um leite rico em proteínas, porque o bezerro ele cresce muito rápido, então ele precisa de proteína para a construção desse seu organismo. A foca, por exemplo, tem um leite rico em calorias, porque ela vive num ambiente onde precisa aquecer, precisa de calorias mesmo para o seu filhote. O leite materno, primeiro leite materno, quando o bebê nasce, o primeiro leite se chama colostro. Então até o terceiro dia nós temos esse colostro, que é um leite espesso e amarelado. Então ele é um leite rico em proteínas. E essas proteínas se devem à presença de anticorpos, né? Anticorpos são proteínas para proteger o organismo de infecções. Então por isso que ele é rico em proteínas. Depois nós temos o leite de transição do terceiro dia até o sétimo dia, que é uma mistura do colostro com o leite que vem depois, que é o leite maduro. E depois do sétimo dia nós temos o leite maduro, que ele é um leite fino e branco, porque ele tem já menos proteína e mais lactose. Então ali nós temos a figura do leite do colostro, mais amarelado, o leite de transição quase igual ao leite maduro e o leite maduro que é mais clarinho e mais fino, né, menos consistente. Composição do colostro e do leite maduro. Então nós observamos pela tabela que o leite o colostro tem muito mais proteínas, né, tem menos lactose, tem menos gordura e tem mais proteínas. Então essas proteínas nós já dissemos que se deve à presença desses anticorpos de proteção contra a doença nos primeiros 3 dias. A diferença entre o leite de vaca, o leite de cabra e o leite humano, né? O leite de cabra é o segundo leite que se usa também quando quando não se está amamentando. A gente vê que, em termos de calorias, eles praticamente se igualam. Em termos de proteínas, o leite humano tem menos proteínas do que o leite de vaca e o leite de cabra, mas tem muito mais açúcar, muito mais lactose. Gorduras eles se equilibram, né? Agora, o tipo de gordura é que é importante, né? São diferentes, as proteínas e as gorduras são diferentes. Quanto à gordura, né, nós temos no leite humano muito mais poliinsaturados e monoinsaturados do que gorduras saturadas, que são prejudiciais. Então, no leite de vaca, nós temos grande quantidade de gordura saturada e pequena quantidade de polissaturado e monoinsaturado. No leite maduro, o leite maduro, ele do início para o final da mamada, ele é diferente. Então, no início da mamada, a gente chama do leite anterior, o primeiro leite que sai. Então, ele é uma solução. Ele é formado de água com vitaminas, oligosacarídeos, açúcares, né, simples, proteínas hidrossolúveis e minerais. Então, é uma solução mesmo. O leite intermediário, que vem logo depois desse, numa mamada, ele é uma suspensão. Ele é formado de água com suspensão em caseína. Então, caseína que é um tipo de proteína, que nós vamos ver logo adiante. E o último leite é a emulsão, né? Então, é um leite rico em gordura e vitaminas lipossolúveis. Então, por isso que se recomenda em que o bebê mame toda uma mama, esgote toda uma mama, porque ele vai ter a vantagem desses 3 tipos de leite. Digestibilidade. Então, nós falamos que o leite o leite humano tem menos proteínas, né? E aí o tipo de proteína também é diferente. Então, no leite humano, nós temos 40% de caseína, que é uma proteína que ela é pouco solúvel, ela se flocula em flocos mais grossos, né? E a lactoalbumina, em
torno de 60%. A maior parte é lactoalbumina, que ela se flocula em flocos finos, de fácil digestão. O leite de vaca já é o contrário, a maior parte é caseína. Por isso que o leite de vaca é pesado no estômago da criança. Ele forma coágulos grossos e de difícil digestão. Então demora mais. Muitas vezes a mãe dá o leite de vaca para a criança, um leite feito de proteína de leite de vaca, e acha que sim, que sustentou, porque demora a criança a pedir de novo. Mas na verdade essa demora é porque demora mais a sair do estômago, a ser digerido, e por isso dá essa sensação de saciedade mais prolongada. Sobrecarga renal. Então nós vimos lá que o leite de vaca tem maior concentração de proteínas e minerais. Então isso não é uma vantagem, é uma desvantagem, porque vai sobrecarregar o rim da criança que não está preparado para receber essa carga toda de solutos, né, de proteína. Quanto à imunidade, né, nós vimos ali que o colostro era rico em anticorpos, né, em proteínas para proteger a criança de infecções. O leite maduro também. Então, a criança, na verdade, ela não tem ainda o sistema imunológico maduro. A maturação começa em torno do 6º mês de vida e só vai se completar lá pelo 2º e 3º ano de vida. Por isso que as crianças têm infecções mais frequentes nesse período. E o leite materno protege, né? Então até o sexto mês é o leite materno que confere essa imunidade toda para a criança. Então, na passagem desses anticorpos, dessas substâncias todas que protegem o organismo de infecções. Antes do bebê nascer, essa proteção passa pela placenta. E depois que ele nasce, até o 6º mês, é o leite materno que confere essa imunidade. Então, no leite materno nós temos a lactoferrina, que é uma proteína que inibe o crescimento da Escherichia coli, prevenindo diarreias na criança. O fator bífido também, que baixa o pH do intestinal e destrói germes que causam doenças. A lisozima e o interferon são duas substâncias antivirais e antibactericidas. Então, elas protegem a criança também. O leite materno contém essas proteínas e ela protege as crianças de infecções. Leucócitos, na sua maioria macrófagos, que são aqueles que fazem fagocitose, destrói micro-organismos que penetrem no organismo. Alergia, né? Então se observa também, pesquisas feitas nessas épocas, e até hoje são feitas pesquisas em aleitamento materno, percebeu-se que as crianças que tomam leite materno o mais tempo possível, elas apresentam menos alergias, né? Principalmente alergia alimentar. Então é importante também a prevenção de alergia. Desenvolvimento facial. A posição do mamilo na boca do bebê, ela promove um desenvolvimento adequado do palato, do maxilar e da face, e da linguagem também. Facilita a linguagem. Então, o uso de mamadeira, ele vai prejudicar a dentição e vai prejudicar também a formação da face, inclusive o linguajar também. Equilíbrio emocional. Então se sabe também que o contato pele a pele da mãe com a criança e o sugar um mamilo dá uma sensação de prazer, de segurança, de bem-estar para a criança. Então a gente percebe, né, em contato com as mães, assim, em experiência com as mães, e que a criança está chorando e geralmente a mãe pega, acalenta e coloca em contato com o seu colo, né, pele a pele, e a criança fica calma. Então, porque isso dá uma sensação de bem-estar para ela, de prazer, de proteção, né? A criança se sente protegida. A falta desse contato, segundo alguns autores, ela pode provocar obesidade, alcoolismo, doenças psicossomáticas, frustrações sexuais também. Segundo alguns autores, alguns casos têm a ver com o desmame precoce na infância. Também esse contato pele a pele, o sugar do mamilo, ele promove o melhor desenvolvimento da criança. Então, também pesquisas provaram que as crianças que mamam no peito por mais tempo, ela tem um QI um pouco mais alto que as crianças que tomam leite de vaca, leite artificial.
melhor atividade muscular, sociabilidade, rendimento escolar, né? E mais facilidade nas relações matrimoniais e sexuais também. As anemias. Então, o ferro no leite materno tem menor quantidade que no leite de vaca. Então, com o leite de vaca, a criança não teria anemia, teria com leite materno. Só que esse ferro, ele está na quantidade adequada para ser absorvida pela criança e também está na melhor forma de absorção. E, além do mais, existem fatores facilitadores dessa absorção. O leite materno tem vitamina C e vitamina E que facilita a absorção do ferro. Então, apesar de ter uma taxa menor de ferro, esse ferro é melhor absorvido. Então, previne anemia nas crianças que mamam no peito. Higiene, né? Uma coisa importante também é a higiene. A ausência de contaminação. Né? Se diz assim que o leite materno, né, por brincadeira, se diz que vai direto do produtor ao consumidor sem intermediário. Então, não há o perigo de manipulação e na higiene do leite ele ser contaminado. Então, um fator muito importante também. E outro fator importante, né, nós enumeramos 10 fatores, mas existem muito mais fatores de proteção e de vantagem do aleitamento materno em relação ao aleitamento artificial. A economia, né, ele não precisa ser comprado. A criança tem gratuitamente, né? Então não há gasto para a família, nem para os pais, nem para a família com leite artificial. Nós temos um quadro ali que mostra que o leite mais barato de fórmula, né, porque até 1 ano a criança deve usar a fórmula e não leite de vaca in natura. Então a fórmula mais barata, uma lata de 800 gramas, ela está em torno de R$ 37,99. Isso o valor visto pelo site Consulta de Remédios em junho de 2018. Então, uma lata custaria R$ 37,99 do leite mais barato, lata de 800 gramas, e uma criança, uma mamadeira de 210 ml, que é a média de uma mamadeira da criança no primeiro semestre, ela teria uma quantidade por medidas, né, de 4,37 gramas a medida, quantidade total 30,6 gramas, número de mamadeiras 5 por dia e o rendimento de uma lata 5 dias. Então a gente multiplica 5 dias por R$ 37,99, nós vamos ver 6 vezes R$ 37,99, nós vamos ter o gasto que essa família vai ter com leite artificial por mês. É um gasto elevado, principalmente para aquelas famílias de baixa renda. Então, o leite materno deve ser exclusivo, né? Principalmente nos 6 primeiros meses. Então, o leite materno é o suficiente para alimentar a criança, não há a história de leite fraco, não. Nós temos que ver, sempre orientar a mãe da maneira correta, o manejo correto da amamentação e ajudá-la nas dificuldades que ela possam ter. Exclusivo tem que ser até 6 meses de idade, sem acréscimo de outros alimentos antes disso. Não necessita oferecer outros líquidos. O leite materno só, exclusivo, até os 6 meses de idade é o suficiente. Tem que ser em livre demanda, quer dizer, sempre que a criança solicitar, à vontade da criança. E também sem preocupação com o tempo de mamada. Então tem bebês que precisam mamar mais tempo e bebês que precisam mamar menos tempo. Também, à medida que o bebê cresce, também esse tempo de mamada ele mesmo vai diminuir, né? Porque ele vai sugar mais leite em menos tempo. Tipo de aleitamento materno. Nomenclatura, segundo a Organização Mundial de Saúde, de aleitamento materno. Nós temos aleitamento materno exclusivo, é aquele onde a criança só mama no peito, só toma leite materno, seja direto do peito ou de bancos de leite, né, ou ordenhado e dado para a criança. A criança pode estar tomando medicamentos também, gotas, medicamentos, xaropes, que também se considera aleitamento exclusivo, que isso não é alimento, né? Xarope e gota seria medicamento, não alimento. Aleitamento predominante é aquele onde a criança toma leite materno, mas também toma outros líquidos, que não outro leite.
por exemplo, chás, água. Então, nós dizemos aleitamento materno predominante. Aleitamento materno é tudo. Criança mamando no peito, seja em que tipo que seja, é aleitamento materno. O complementado é aquele a partir de 6 meses, onde a criança toma o leite materno, continua tomando o leite materno, e complementado por outros alimentos, sólidos principalmente. E aleitamento misto ou parcial é aquele onde a criança toma leite materno e toma outro tipo de leite também. Então, a Colette Clark, em 1984, ela escreveu um livro, o livro do aleitamento materno, e ela colocou essa frase: o recém-nascido tem apenas 3 necessidades essenciais: o calor dos braços maternos, a certeza da presença da mãe para lhe dar segurança e o leite dos seus seios para lhe nutrir. O aleitamento materno satisfaz a todas essas necessidades. Então, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, pessoal, esse é o momento para vocês mandarem as perguntas, as dúvidas de vocês, os comentários, tá certo? Que o Alan vai ficar aqui com a gente para estar auxiliando vocês aí nessas demandas, tá certo? O pessoal de Porto Seguro já nos mandou uma pergunta. Eles dizem aqui: podemos dizer que alguns casos de glomerulonefrites em crianças poderiam ter como causa a alimentação com leite de vaca? Ali, que leite de vaca poderia ser um fator que levaria, né, ao desenvolvimento desse tipo de problema ali, Glomerulonefrite. Isso aí. Não, na verdade, a gente não pode dizer que seja um fator de produção direto de glomerulonefrite. Glomerulonefrite geralmente é causada por um micróbio chamado streptococcus, que ele vem de infecções de pele ou infecção de garganta, mas geralmente piodermite, infecções de pele que vão produzir anticorpos que vão atacar o rim. Então, claro que se há o aleitamento materno, pelo seu fator de imunidade, ele pode prevenir muitas doenças, mas principalmente doença respiratória e doença digestiva, né? A infecção de pele, então seria também, a proteção seria mais a higiene e o cuidado com a criança com material contaminado. Benedito Novo. No caso da mãe não poder amamentar, seja qual for o problema, qual o leite mais indicado para o recém-nascido? Na verdade, a gente não indica, a gente procura o máximo possível orientar essa mãe, porque se a gente consegue orientar da maneira correta, com um manejo adequado, dando apoio a essa mãe, dando confiança para que ela aceite as nossas sugestões, com certeza a maioria dos casos vai ter sucesso. Essa mãe vai ter sucesso. Agora, o que eu falei ainda há pouco, a criança que não mama no peito, até 1 ano de idade, ela não deve tomar leite de vaca integral. Ela tem que tomar leite de fórmula. E aí cai naquele gasto ali que eu coloquei na tabela, né? Então, não é vantagem nenhuma dar leite artificial. Então, o que a gente tem que fazer é o máximo possível apoiar essa mãe para que ela continue amamentando no peito. Brusque, podemos afirmar que crianças que mamam dificilmente vão necessitar de aparelho ortodôntico? Uma das vantagens do aleitamento materno é justamente a formação da arcada dentária e a facilidade de dicção da criança. Então, realmente, as crianças que mamam no peito, a gente não pode dizer que nunca vai precisar, mas a maioria realmente se mama exclusivamente no peito, não usa chupeta, não usa bico de mamadeira, realmente dificilmente vai ter algum problema ortodôntico. Aí o pessoal de Porto Seguro ali, ainda com relação ao utilizar outro leite, né? Eles perguntam se mesmo o leite de vaca não poderia ser usado diluído. É porque a ideia, antigamente, quando se usava leite de vaca na época do desmame, né? A grande parte, a grande maioria das crianças já saiu do hospital ou da maternidade desmamadas. Então, eles usavam o leite diluído para tentar ficar na proporção de lactose, de proteína e gordura do leite materno. Então, tinha que diluir o leite
para diminuir as proteínas e colocar açúcar para aumentar o açúcar do leite, né? Claro que isso não era o ideal, né? E causava grandes problemas, por isso que se aboliu. Então o ideal é não usar leite de vaca integral antes de 1 ano. A preferência é sempre leite materno e apoiar essa mãe para ela amamentar o máximo de tempo possível. Temos mais perguntas. Brusque, o leite materno é menos cariogênico? Isso é uma discussão. Tem profissionais que acham que não, mas teoricamente sim, né? Menos cariogênico. É o leite ideal, né, para o bebê. Então, e também o leite de vaca, porque ele geralmente, quando se usa leite de vaca mesmo, se usa com açúcar, né? Então o açúcar é um elemento cariogênico mesmo. Mas de qualquer forma, mesmo o bebê mamando no peito, a higiene bucal tem que ser sempre feita. Brusque, deve-se evitar a amamentação noturna para evitar a cárie? Não, isso é realmente uma discussão, mas o bebê tem que se suprir a necessidade dele. Tem bebê que realmente precisa que à noite ele também mame, então deixar o bebê mamar. O que se deve evitar é mamadeira, né? Leite artificial é que se deve evitar, principalmente à noite, que aí sim é prejudicial. Até em termos de engajamento da criança, cárie, tudo isso. Aí Telêmaco Borba pergunta, como a lei observa aqui a relação do desmame precoce no peito, especialmente antes do 3º mês de vida, e a respiração exclusivamente bucal pela criança? Uhum. É porque o leite materno ela protege a criança de infecções. Então, muitas vezes a respiração bucal se dá por infecções, né? A criança maior, por exemplo, a amígdala vai aumentando de tamanho junto com a adenoide e isso pode obstruir. Isso devido a infecções de repetição. No caso da criança que mama no peito, o mais tempo possível, ela vai ter menos infecções. Então, realmente, o respirador bucal vai ser em número muito menor, né? Brusque pergunta, qual é a relação com a obesidade? Se sabe que a criança que mama no peito, ela previne obesidade e previne também desnutrição. Porque o leite materno, nós vimos ali, que ele tem a constituição ideal para as necessidades da criança. Não tem a marcha. A obesidade se dá por excesso de gordura, excesso de alimentos que vão causar esse problema. O bebê que mama no peito não tem isso. Então muitas vezes se vê bebê, o bebê gordinho está mamando no peito, mas não quer dizer que ele vai ficar sempre gordinho, né? Então com o passar do tempo vai adequando o índice de massa corpórea dele. Então bebê que mama no peito não tem obesidade, muito raramente vai ter isso. O pessoal de Benedito Novo perguntou com relação à implantação da NBCal. Uhum. Se vocês acham que diminui a venda e se tem órgãos que cuidam dos comércios. Sim, isso é uma função da vigilância sanitária, de fazer cumprir a lei da norma brasileira de comercialização, é um nome comprido, norma brasileira de comercialização de alimentos infantis, bicos, chupetas e mamadeiras. Então, uma lei que vai regular a venda de produtos para a criança, né? Para alimentação de criança. Então, o que a gente tem que fazer é fiscalizar. Então, a vigilância sanitária fiscaliza, qualquer denúncia também se passa para a vigilância sanitária, que vai fazer cumprir a lei, né? Então, essa lei, toda lei a gente diz que é proteção ao aleitamento materno. Então, a NBCal também é uma lei de proteção ao aleitamento materno. Evitar que produtos nocivos sejam oferecidos à criança. Ou então propaganda que sugira que outro alimento seja superior ao leite materno. Tanto que nas latas de leite de fórmula infantil, tem lá o aleitamento materno, o leite materno é o ideal, é o melhor alimento e tal, porque eles são obrigados a colocar devido à norma brasileira.
A gente agradece a atenção e o interesse das pessoas, dos profissionais que estiveram conosco, e lembrando sempre que nós estamos no mês, no Agosto Dourado, e nós estamos na Semana Mundial da Amamentação. Mas não é só nessa semana e nesse mês que a gente vai trabalhar o aleitamento. É o ano todo, que é uma ação importante para a redução da mortalidade infantil e de doenças também da criança. Então, e se a gente trabalhar o manejo, né, como nós já falamos, o manejo da amamentação, o apoio a essa família, a essas mães, nós vamos conseguir bastante sucesso e vamos ter taxas de aleitamento materno bem altas.